Trabalho de computador. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que eu ainda não dei boas-vindas. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do LT Trânsito. Estamos no mês 7, no dia 7. Olha como o tempo está voando, 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 voando. Um tempinho atrás, eu brinquei com vocês e falei assim, com alguns dos que estão aqui, porque muitos já saíram. Até junho eu quero vocês com a carteira na mão. Alguns vai demorar um pouquinho mais, vai chegar em agosto, mas vai chegar. Outros em setembro, porque é carro e moto, aí demora mais um pouquinho, né? Mas vai chegar. Ó, semana passada, quem assistiu ao vivo ou quem assistiu à gravação, viu que a nossa aula foi infrações, a parte de penalidades. Então, nós raciocinamos as penalidades com vocês, e hoje eu falei que nós iríamos raciocinar a como identificar se a infração ela é de natureza gravíssima, grave, média ou leve. E falei também que nós iríamos fazer algumas questões relacionadas à aula, tanto da semana passada, quanto à aula dessa semana, tá? Então, assim, ó, pode ser que na hora de responder o exercício, você fique um pouco perdido, porque não assistiu a gravação da semana passada, ou não foi lá na plataforma e assistiu a aula de infrações e penalidade. Tem um módulo lá só de infrações e penalidades, tá? Assistam e reassistam. Pessoal, vocês não têm noção de como os alunos estão errando questões de infrações e penalidades na prova. Mas estão errando assim a rodo. De 9 questões, a maioria erra 7. A maioria. Sabe por quê? Por conta dos peguinhas. Por conta da grande dificuldade em interpretar as perguntas. E não é só aqui em Brasília, não, tá? Tá no Brasil todo. Tá no Brasil todo. Grande dificuldade em interpretar as perguntas. E é aquilo que eu falo com vocês. Fazer exercício é a melhor forma de interpretar. Porque, assim, a gente entra com a explicação e você entra com a prática, fazendo os exercícios. É por isso que eu comento com alguns alunos, aqueles que eu converso com mais frequência. Por exemplo, a Cleusa, né, Cleusa? Eu converso muito com a Cleusa. E olha que eu moro aqui em Brasília, ela está lá no sul. Mas eu falo muito, ó, é assistir os vídeos da plataforma e treinar os exercícios. Porque os exercícios é muito importante. Não adianta ficar só ouvindo. Vocês precisam treinar. Lá na plataforma, vocês têm mais de 1000 questões, pessoal. É muita questão. É mais de 1000 questões. É muita coisa. Então, ó, não é por falta de material, viu? É falta de organização, é falta de uma boa programação para você estar assistindo e fazendo os exercícios, tá? Então, vamos lá. Infrações e penalidades, a gente falamos semana passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as infrações, tá? Então, vamos lá, para as dicas das infrações gravíssimas. Infrações gravíssimas. Só mandar para a aluna aqui que está perdida sem conseguir entrar. Flor, lembra que eu te falei que você precisa abrir um aplicativo, baixar um aplicativo da Hotmart? Baixa esse aplicativo. Depois que você baixar o aplicativo,
Você vai lá no grupo dos alunos, só apertar naquele azulzinho, que aí você vai conseguir entrar no grupo, tá bom? É simples. Primeiro precisa baixar o aplicativo. Ó, infrações gravíssimas, vocês irão lembrar que são aquelas que pode matar alguém. É isso mesmo, matar. É ferir. É provocar graves acidentes. Sempre lembram assim, ó. A natureza das infrações, a maior dela é a gravíssima. Ela é a maior, tá? E a infração gravíssima é a que tem maior peso. Por que a que tem maior peso? Além de ser o maior peso, ó, no bolso, é aquela que tem maior peso, porque é a única infração que tem um fator multiplicador. Aí o aluno pegou e me falou assim, professora, na minha prova caiu infração com fator multiplicador. O que é isso? Eu fiquei boiando na prova. Quando se fala fator multiplicador, significa que é a multa que multiplica o valor do pagamento dela, tá? Por exemplo, vamos colocar aí, 293 é o valor da multa, multiplicado por 2 vezes. Então, quando se fala fator multiplicador, é porque aquele valor a ser cobrado vai ser 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Depende da multa. Vai depender da multa, tá? Então, ó, uma questão de prova. Já estou passando aí, ó. Qual é a multa que tem o fator multiplicador? Gravíssima, grave, média ou leve? Coloca no chat aí. Digita aí no chat. Repete a pergunta. Qual é a multa ou a infração que tem o fator multiplicador? Isso. Muito bem. É a infração gravíssima, tá? É a infração gravíssima. Só ela. A grave não multiplica. A média também não multiplica. Piorou a leve. Piorou a leve, tá? Então, ó, multa que multiplica somente as gravíssimas, tá? As infrações gravíssimas, que geralmente mais são cobradas em provas. Essa semana eu coloquei lá no grupo dos alunos. Nós temos 3 grupos de alunos. 3 grupos. E teve um grupo que foi recorde. Dos alunos que participaram da enquete, nenhum acertou. Nenhum acertou. Que é dirigir o veículo com categoria diferente na qual está habilitado. Por exemplo, a Antônia, ela é habilitada na categoria B de bola e é pega pilotando uma moto. Então, é categoria diferente. Conduzir uma categoria diferente é infração gravíssima, multiplicada 2 vezes o valor. Tá? Então, ó, fixa bem isso na cabecinha de vocês, pessoal. Multiplicado é o valor dela, não é multiplicada a pontuação. A pontuação não vai multiplicar, tá? A multiplicação não é da numeração, da pontuação, e sim do valor. Sim, do valor, tá? As principais gravíssimas, eu vou falar aí, ó. Conduzir falando ao celular, tá?
dirigir falando ao celular. Ela é gravíssima. Ela é gravíssima. O aluno na permissão. O aluno na permissão, que é pego com o celular na mão, ele foi flagrado, foi autuado. Tchau. Vai ter que voltar tudo de novo. Vai ter que voltar tudo de novo. Tá? É vacilar e dançar. Vacilar e dançar. Outra gravíssima, que muitos na permissão cometem. E fala assim, caramba, isso é gravíssimo. É. Sabe aqueles alunos que precisam usar óculos para enxergar melhor no seu dia a dia? Por conta da claridade, por conta de ter dificuldade em chegar em certa distância ou muito próximo? Se for flagrado dirigindo sem o óculos ou sem a lente de contato, é gravíssimo. É gravíssimo. Aí eles colocam lá na prova, ó, qual é a natureza da infração para o condutor que for flagrado conduzindo um veículo sem lentes corretoras. Olha só, sem lentes corretoras, caso ele precise. Aí o aluno pega e fala, meu Deus, eu não estudei isso. Lentes corretoras significa óculos. Então, o aluno foi, o motorista, ele foi parado e ele precisava usar óculos. Só que ele não estava usando. É gravíssimo. Por que é gravíssimo? Será que ele está colocando a vida dos outros em risco, pessoal? Tá colocando. Às vezes a lombada está tão próxima ali, ele está achando que tem uma certa distância, devido à ausência do grau ali que ele precisa. Tá? Então, conduzir o veículo sem correção visual, ela é gravíssima, tá? Conduzir moto sem capacete, ou com criança menor de 10 anos de idade, também é gravíssima. Capacete na cabeça da criança? Sim, senhor. Capacete na cabeça da criança. Qual é a maior prova de demonstração que você dá para alguém que você ama? É enchendo a barriga e dando comida? Não. É cuidando. É protegendo. Quem é mãe e pai aqui na sala sabe o que eu estou falando. Claro que é o que o Fábio fala. Eu fico toda feliz quando eu vejo as meninas comendo e que a barriga está cheia. Mas é isso mesmo. Mas como a mãe vai colocar a criança numa moto com 6, 7 anos de idade e vai levar para a escola sem capacete? Isso é proteção, gente? Isso é cuidado? Não é. Isso não é cuidado, isso não é proteção. Aí sabe qual que é a minha revolta? Aí acontece uma fatalidade, acontece um acidente. Aí a criança machuca gravemente ou até mesmo vem a óbito. O que a mãe vai falar? É porque Deus quis. É porque Deus quis. Deus deixou. Mas esse seu Deus é muito cruel, não é? Para um pouquinho e reflete. Ele precisava do teu filho, logo do teu. Há quantos anos Deus não ganha a culpa de ser o causador de tanta tragédia, gente? Sendo que a mãe que colocou a criança na moto e não protegeu, o pai que colocou e não protegeu, e podia evitar. E podia evitar. Então, ó, criança sem capacete na moto é gravíssima.
A criança que está sem a cadeirinha é outra gravíssima. Mexeu com criança, pessoal, é gravíssimo. Lembra disso. Tudo que está errado com o que envolve criança, a infração ela é de natureza gravíssima, tá? É gravíssima. Muito bem. Criança com 6 aninhos no banco da frente, pode? Crianças com 6 aninhos no banco da frente do carro, pode? Olha a idade, hein? 6 anos. Pode? Eu acho meio difícil, a não ser que ela tenha gigantismo, né? Porque uma criança com 6 anos de idade, ela não tem uma estatura hoje de 1,45 m. Por mais que os pais sejam bem altos, mas eu acho meio difícil. Com 6 aninhos, ter 1,45 m. Com 8, 9, tudo bem. Agora, com 6, não. 6, não. Então, ó, criança, para andar no banco da frente, tem que ter a idade certa, tá? Certo ou errado? Idade certa. Tá errado, não é idade, é altura. Hoje, para andar no banco da frente, não é idade. Ainda tem gente errando essa questão na prova. Não é idade, é altura. 1,45 m, tá? Para andar no banco da frente. Outra infração gravíssima aí, ó, que muitos cometem. Exceder a velocidade da via mais de 50%. Exceder a velocidade da via mais de 50%. Então, a velocidade da via, vamos colocar aí, ó, que é 80 km, 80 km por hora. E você está me transitando, andando aí na via, a 150. Olha a velocidade que você está. Quase que dobradinha, hein? Tá querendo criar asas e voar, tá virando Red Bull aí, ó. Tá? Então, não dá. Não dá, tá? Então, essas aí, elas são gravíssimas. Lembra desses pontos que eu mencionei até agora, tá? Ó, exceder a velocidade máxima da via até 50%, conduzir moto sem capacete, conduzir moto com a criança menor de 10 anos, usar o celular na direção. Outra que é fácil, é do seu dia a dia, é do meu dia a dia, e muitos erram na prova. Avançar o semáforo vermelho. Avançar o semáforo vermelho. Quando avança o semáforo vermelho, corre o risco de bater e machucar alguém, ferir gravemente alguém? Com certeza. O semáforo, gente, na maioria das vezes, se vocês observarem, ele está entre um cruzamento. Ele está entre um cruzamento. E se o semáforo está fechado no meu sentido, está aberto no outro. E aí, seu avanço, ó, é colisão na certa. Colisão na certa. Então, lembra, podia ser evitado, tá? Podia ser evitado. Embriagado. É gravíssima? Ou se é. Tem multiplicador 10. É a mais pesada. É a única que suspende direto por 1 ano, sem choro, sem nem lamento. A suspensão
ela é de 6 meses a 1 ano, para quem é a primeira vez. A gente viu isso na aula da semana passada. Só que no caso de embriaguez é de 12 meses direto. Eita, Marlene, conseguiu, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Se você quiser que a gente te veja, é só ligar a câmerazinha, tá? Do ladinho, lá embaixo, onde você mexeu no fone, tá? Então, ó. Bebeu? Tá embriagado? É gravíssima. Suspensão direto de 1 aninho. De 1 aninho, tá? Eles podem colocar na prova. O condutor que é flagrado embriagado, a suspensão será de quanto tempo? 12 meses. Gente, trabalha sempre com meses, tá? Eu já tenho falado isso em algumas aulas. O Detran não gosta de trabalhar com anos. O Detran gosta de trabalhar com meses. 24 meses, tá? 12 meses. Trabalhem sempre com isso. O Detran gosta de trabalhar mais com meses, porque alguns têm dificuldade nisso daí, tá? Placa encoberta, sem visibilidade. É outra que tem cobrado muito. Gravíssima também, tá? A placa tem que estar visível e não coberta. Se for necessário ali, se você passar acima da velocidade, como que você vai conseguir deixar o pardal pegar ali a tua placa? Não deixa, né? Porque a placa está encoberta, aí não dá, tá? Aí não dá. Então, ó, as infrações gravíssimas, pessoal, eu quero que vocês lembrem que são aquelas que pode ferir gravemente, pode machucar gravemente. Todas essas que a gente comentou nesse período de aula aqui, está colocando em risco a vida de outras pessoas. Agora nós vamos falar das infrações graves, tá? As infrações graves, vocês vão lembrar que elas são características do veículo. Equipamento obrigatório quebrado, defeituoso, inoperante significa quebrado. Você tem no carro, mas é a mesma coisa de não ter, porque ele está quebrado. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. É porque ele está quebrado, então é a mesma coisa de não ter. Mesma coisa de não ter. Ó, eu tenho um triângulo. Tem um triângulo. Só que o triângulo está quebrado. Eu estava dirigindo, deu uma pane no meu carro, o carro simplesmente apagou, não era gasolina, a luz ali da bateria ainda no painel não acendeu, aquele quadradinho com mais e um menos. Lembra o nome da bateria, qual é? No painel, o nome dela? Quem lembra aí? Não? Amperímetro, galera. Amperímetro. É a luzinha da bateria quando acende no painel. O nome dela é amperímetro. Estou programando ali uma aula só de mecânica, viu, para vocês? Quando era na autoescola, ao vivo, era massa. Eu levava os alunos até lá no estacionamento e mostrava o detalhe dos carros. Foi legal uma cena, uma vez, eu estava mostrando os detalhes do pneu e a data de validade do pneu do carro. O pneu tem data de validade, viu? Para quem não sabe. Aí a gente estava em volta a um carro lá, e aí o dono do carro de longe viu aquele tanto de gente no carro dele, né? Ele pensou que tinham batido no carro e tinham fugido. Esse homem de longe veio correndo, 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 correndo. Aí, por fim, quando já estava perto da autoescola, colocou a mão no coração. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Me fala logo, eu estou para ter um infarto. Aí eu, calma, moça, eu estou mostrando aqui a data de validade do pneu. Ele, misericórdia, quase que eu morro. Pensei que tinham batido no meu carro aí, ó, quietinho. Ia ficar no prejuízo. Eu, não, pode respirar fundo. Não foi isso, não. Viu? Muito bem. Então, ó, tá quebrado no carro? É grave. O pneu, o step lá, ó, a gente viu semana passada. Roda sobressalente.
Tá rasgada, porque caiu num buraco. Aí tu colocou no porta-mala. Trocou, tirou a roda, colocou o step, né? Só que deixou rasgado no porta-mala. Parou na blitz. O que adianta? Nada. É infração o quê? Grave. Ah, professora, mas tinha que ser gravíssima. Por que gravíssima? Oi, gata. Belezinha? Por que gravíssima? Não está colocando a vida de ninguém. Quem é que vai adivinhar que seu step está no seu carro? E que a sua roda oficial está rasgada lá no teu porta-mala? Quem? Me diz aí. Eu não vou nem sonhar com uma coisa dessa. Então é grave. Então é grave. A chave de rodas, você emprestou para um amigo. E aí? Ficou sem. E agora? Vocês ouviram o que o sogro falou aqui? O sogro entrou aqui e falou, lascou. É. Ficou sem. Ficou sem. Tá vendo? Aí vai ter que ligar para o sogro e pedir socorro. Vem me ajudar. Que eu tô sem. Tá vendo? Tudo que é grave é defeito do carro. Agora, a das graves que vocês mais erram na prova é o danado do cinto de segurança. E sabe como que eles fazem na prova? Eles começam falando assim, ó. José estava saindo do seu trabalho depois de um dia exausto. Ofereceu carona para um colega de setor. O mesmo sentou no banco de trás do seu veículo. Só que, por um problema técnico, ele não pôde colocar o seu cinto de segurança. E ele estará cometendo uma infração de qual natureza? Aí você começa a pensar, poxa, problema técnico, isso é gravíssimo. É grave, gente. Não é defeito do carro? Ah, mas o cinto de segurança tinha que ser gravíssimo, professora. Olha, eu concordo com você que a ausência do cinto de segurança, para mim, tinha que ser gravíssima e bem dada, multiplicada ainda. Porque só sabe a dor de perder alguém porque não estava usando o cinto de segurança por um vacilo quem já passou. Só sabe. O cinto quebrado é grave. Esquecer o cinto é grave. Não colocar porque não quer, porque está incomodando, porque vai amassar o paletó, o terno, a camisa, é grave. Tudo é grave. Não importa o motivo, o cinto de segurança é grave. Cadeirinha da criança é gravíssima, é outra coisa. Não tem nada a ver. Criança é gravíssimo, porque criança não tem juízo direito, não. Você tem que proteger eles. Por isso que ele tem que ter a consciênciazinha quando ele já estiver maiorzinho. Aí você vai mostrar para ele o porquê que ele está indo sempre na cadeirinha. Por isso que é gravíssima, mas a sua é grave, porque você já é adulto, você sabe que precisa pôr. Então é grave, tá? Outra grave, ó, exceder a velocidade da via mais de 30%, pessoal. Eu não sei se vocês já observaram, quando vocês estão estudando na plataforma, que essa questão de exceder a velocidade da via, a maioria erra porque não sabe, não conhece uma regra. Não conhece a regra. Qual é a regra, pessoal? Toda infração com excesso de velocidade tem uma regra. A multa ela é aplicada de acordo com o que você passou a mais. Aí, por que muitos erram na prova? Porque na prova coloca assim, ó, exceder a velocidade da via mais de 30%. Aí você coloca gravíssima. Porque você não lê até o final. Você só lê o comecinho falando assim, ó, exceder a velocidade da via. Aí você já pensa logo, poxa, exceder a velocidade da via é gravíssimo, pode matar. Mas você não lê o quanto que ele está excedendo. Na outra,
Na outra, ó, exceder a velocidade da via, 50% é gravíssima, foi o que vocês anotaram. Na grave, já é 30%. Na grave, já é 30%. Então, ó, sempre tem que ler essa questão quando fala assim, ó, exceder a velocidade da via até. Exceder a velocidade da via mais. Leia até o final. Leia até o final, tá? Vamos para a média agora? Média é transtorno, é aborrecimento, é perturbar, é incomodar terceiros, tá? Isso é média. Quer ver, ó? Média que incomoda muito? Fone nos ouvidos. Fone nos ouvidos. Fone nos ouvidos é média, não é gravíssima, tá? Gravíssima é isso aqui, ó. Celular. Fone é média. Fone é média. Já viu aquele motorista, ou na tua família, ou na tua casa, tem aquele motorista que gosta de dirigir assim, ó, com uma mão no volante, a outra aqui, ó, no vidro? Já viu? É média. É infração média. Tá? Braço para fora é média? É. Braço para fora é média. Chinelo havaiano. Aquela rasteirinha que não prende no pé. Calçado inapropriado. É médio? Calçado inapropriado é médio. Viu? Exceder a velocidade da via, ó o segredo, ó, em até 20%. Exceder a velocidade da via em até 20%. Aí é média. Aí é média, tá? Olha o detalhe, olha o detalhe. 20, média. 30 é grave. 50 já vai ser gravíssima. Já vai ser gravíssima, tá? Essas são as principais, as que eu estou falando são as principais infrações gravíssimas, grave, média, que cai na prova. Vou estudar só essas? Não, você vai estudar todas, você não sabe qual, mas vai dar mais ênfase nessas que eu estou falando hoje na nossa aula, tá? Agora, as leves, pessoal, multas leves, 3, que vocês vão priorizar, tá? 3. Esquecer documentos de porte obrigatório. Tanto faz ser seu, sua PPD ou sua CNH, ou do veículo. Então, ó, esquecer documentos obrigatórios é leve. É leve, tá? Usar buzina em horário e local proibido. Usar buzina em horário e local proibido. Ou usar buzina prolongada. Ah, professora, mas usar buzina prolongada não podia ser leve. Tinha que ser média, porque média não é o que perturba? Concordo. Só que eles aplicam a infração de acordo com a aferição sonora. E a da buzina, em comparação com o alarme, é diferente. O alarme causa perturbação. A buzina, para causar, vai demorar um pouquinho. A não ser que, claro, você esteja com algum problema emocional, algum problema físico, doente, que aí vai causar mesmo. Imagine, você está com uma baita de um otite, ou com uma enxaqueca daquelas cabulosa, está com dengue, está acamado. E aí chega um vizinho daqueles, para não falar uma coisa feia, com a mãozona na buzina, chega lá na tua porta e fica... E teu quarto é o da frente. E parece que a buzina está dentro do teu quarto, aí vai te incomodar. Mas caso contrário, não. Então, buzina prolongada também é leve. Buzina prolongada também
leve, tá? E a outra que é leve e que a maioria acha um absurdo, inclusive eu. Inclusive eu. Dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. É isso mesmo que você ouviu. Dirigir sem atenção, distraído, desatento, infração leve. Ah, professora, mas pode causar um acidente. Concordo, você está certo. Até porque um acidente, a gente viu na aula passada, que é no máximo 3 segundos para acontecer. Tinha que ser gravíssimo mesmo, mas não é. É só leve. É só leve, tá? Aí nós vamos ter, pessoal, a pontuação. Nós vamos ter a pontuação. Não vai pensando que o Detran cobra de mão beijada e corpo beijado, não. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. Não. Detran não vai cobrar de mão beijada. Ele vai dificultar um pouquinho, tá? Um pouquinho só. Eles colocam lá, ó. Marque a sequência quanto à natureza das infrações em ordem decrescente. Aí tu vai lembrar na época que tu estudava. Em ordem decrescente, pessoal. Ó, gravíssima, grave, média e leve. Decrescente, descida. Do maior para o menor. Aí, ó, na Wanda, Vandinha colocou aí no chat, ó. Na dela caiu desse jeito na prova, tá vendo? E se perguntar em ordem crescente, lembra? Você tem filho, seu filho cresce. Você tem um cachorrinho, ele cresce. Tem um passarinho, ele cresce, né? Então, ó, crescente, leve, média, grave e gravíssimo. E se for com respeito referente à pontuação, a mesma coisa, ó. 3, 4, 5 e 7. Tudo é lei, é interpretação, viu? Tudo depende da forma como você lê, tá? Lembra, pessoal? Gravíssima é a que multiplica. Só elas. Grave não. Média não. Leve não. Beleza? Eu fiz umas questões dessa aulinha de hoje e da aula da semana passada. Quem ainda não assistiu a aula da semana passada, vai lá no grupo que ela tá lá. E quem entrou agora no grupo e que não tem ela, me pede, que aí eu te envio, tá? Me pede que aí eu te envio. Beleza? Vamos fazer umas questãozinhas? A que você não souber, não se preocupe. Assiste a aula depois, que aí você vai aprender, tá bom? Mas do que você assistiu hoje, pegou hoje, tenta se concentrar, tá? E aí, é só esperar um pouquinho que a resposta correta vai aparecer para vocês, beleza? Deixa eu só... minimizar aqui. Para eu projetar.
Olha a pergunta aí, ó. Qual é a infração cometida pelo condutor da motocicleta que trafega a uma velocidade abaixo da mínima permitida? Então, vamos lembrar da regrinha? Estou transitando abaixo da mínima. Eu estou colocando a vida dos outros em risco? É problema do carro? Estou atrapalhando a vida dos outros? Incomodo? Você marcou que era B de bola? Parabéns. Você acertou. Questão 2. Advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de reciclagem é considerado aula da semana passada. Quem não assistiu, vai assistir, tá? Foi uma sequência que nós fizemos. Lembra? Eu falei assim, a dica que eu dei, ó. Penalidade é o que acontece com o veículo. Ainda falei assim, ó. Quem é suspenso? É o condutor ou o veículo? Quem precisa fazer curso? É o condutor ou é o veículo? Então, o que acontece com o condutor se torna uma penalidade. Penalidade, tá? Olha a 3. Depois de ser penalizado com a suspensão, quando que o condutor poderá voltar a dirigir? Essa aqui eu dei muita ênfase na outra aula, viu? Ele só pode voltar a dirigir quando ele é suspenso, quando passar o período de castigo dele, período de suspensão, e fazer o curso de reciclagem, tá? Somente. Então, após o prazo terminado e feito o curso de reciclagem. 4. Essa questão, ela tem um gancho da questão número 3. Questão número 3 falava de um curso, né? Então, essa daí, ó, tenho que submeter ao curso de reciclagem quando tiver suspensão, tá? Cassação não, pessoal, porque quando envolve cassação, é perda total. Perda total. Mas se você assistiu a aula da semana passada, a aula da semana passada nós falamos que no caso da cassação, ele só vai poder iniciar um outro processo depois de 24 meses. Na suspensão, não. Na suspensão, ele vai ficar um período sem dirigir, aí vai ter que fazer o curso de reciclagem, tá? Não pode confundir. Suspensão é uma coisa e cassação é outra totalmente diferente.
Essa daí acabou que eu respondi, né, na 4. O condutor poderá se candidatar após quanto tempo da cassação da CNH? Olha aí, ó, tá vendo que aqui usei o termo cassação? Não foi suspensão? Foi cassada. Então, somente depois de 24 meses. No caso da cassação, tá? Olha aí, ó. O condutor poderá se candidatar após quanto tempo da cassação da PPD? Aula da semana passada. No caso da permissão, pessoal, ó, não precisa esperar muito tempo, tá? É imediato. E a maioria erra na prova porque associa assim, ó. Bom, se na CNH é 24 meses, então na permissão é 12. Eu vou pela metade. Não, na permissão é imediato. Perdeu hoje, amanhã você pode ir lá e tirar outra, tá? Por exemplo, o motorista que está na permissão e ganhou uma infração grave. Estava dando carona e a criatura estava sem o cinto. É grave. Perdeu no sábado. Ficou indignado, ficou à noite do sábado, domingo, muito chateado, pé da vida. Na segunda-feira, se ele tiver dinheiro, ele pode procurar o Detran, fazer a biometria de novo, procurar a clínica, fazer psicotécnica, exame médico, iniciar tudo de novo. Não precisa esperar um período, tá? Só na CNH. Sétima, em ordem decrescente, conforme a gravidade das infrações, classificam em decrescente, lembra? Descida. Do maior para o menor. Gravíssima, grave, média e leve. Oitava, é uma penalidade, ó, comum a todas as infrações de trânsito. Usa a lógica, viu? Essa questão não dá para errar na prova, pessoal. Se você assistiu a aula de penalidade, não dá para errar. Porque aí você vai pela eliminatória, ó. Toda infração leva a cassação? Toda infração leva a suspensão? A apreensão nem existe mais? Agora, toda infração leva uma multa. Toda infração leva uma multa. Aí você vai pela interpretação. Vai anulando, descartando. Interprete a pergunta. Não tente decorar. Tem que entender. Não vai por decoreba. Porque quando vai por decoreba, quando muda uma coisinha, a pessoa fica perdidinha.
Conduzir um veículo sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. Acabamos de ver. O cúmulo do absurdo. É infração leve. Infração leve, tá? E a 10ª? Em qual infração pode existir fator multiplicador do valor da multa? Essa não dá para errar, né? Gravíssima. Gravíssima. Se saíram bem nessas questões de hoje? Marrom? Se foi marrom, porque não assistiu a aula da semana passada, aí está perdoado. Se foi marrom porque foi por falta de atenção, está perdoado também, porque vai fazer o quê? Né? Vai ter que estudar mais para focar mais. Para focar mais. Essas questões de hoje, eu misturei a aula que a gente teve na sexta passada e o conteúdo que a gente teve hoje. A aula da semana passada complementa essa de hoje, tá? E a da semana que vem vai complementar também? Não, a da semana que vem vai falar de uma outra coisa que não tem nada a ver. Porque o que complementa uma a outra é a que está lá na plataforma. Por isso que a gente fala tanto, vai na plataforma, estuda, assiste os vídeos. Os vídeos são engraçados, são dinâmicos, dá para assistir numa boa. Não é aquela coisa maçante, tediante, não. E as perguntas são bem elaboradas. Você vê, tem alunos que falam lá no grupo, professora, parece que era a senhora, era você falando lá no nosso ouvido, tudo que você falou caiu na prova. Era eu que estava nervoso demais, bugado, travado. E o nervosismo a gente sabe que atrapalha. Nervosismo atrapalha demais da conta. Por mais que você esteja preparado, que você pegue aula particular, que você assista aulão, que você pegue todo dia aí 1 hora, igual a gente pega aqui na sexta-feira ou na quarta-feira, estuda com qualidade, mas você tem que primeiro cuidar da sua ansiedade, do seu nervosismo. Porque se não cuidar dele, não adianta, que a plataforma não faz milagre. Não faz. Não faz. Vai para o suco do alface. 4 folhas de alface. Gente, esse suco do alface é sério. Ajuda mesmo. E tem aluno que faz uma mistureba boa, vai para a prova quase dormindo. Chega lá, quase que cochila em cima do computador. Ó, 4 folhas de alface. É sério. 4 folhas de alface. É porque eu não posso contar, porque se eu contar o que eu escuto, menino, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Não posso contar, não me permitem contar. 4 folhas de alface, bem lavadinha, com meia banda de limão, 300 ml de água, bate, 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 bate no liquidificador. Depois que bateu, tu bate de novo. Não coa e bebe com tudo. Gostoso não fica não, mas fica bom, dá para beber. É melhor que tu dorme tranquila a noite todinha. E dependendo da quantidade que tu tomar, o outro dia também. Não, gente, né? Não. Mas ele dá uma acalmada. Quando você vai tomando assim uns 2, 3 dias, você vai ver que vai fazer efeito. Agora não mistura ele com maracujá não, porque daí vai baixar a sua pressão, viu? Porque os dois baixam a pressão. Aí se misturar, aí potencializa ainda mais, tá? Vamos ter, pessoal, aulão amanhã, tá? Aqueles alunos que estão pensando em fazer prova ainda em julho, em agosto, e que queira participar do aulão, participe do aulão. O aulão é uma aula extra, que a gente dá quase todo mês, tá? Não é todos os meses que nós damos o aulão. É justamente para
oficializar ainda mais, tá? Vocês têm direito na plataforma de estudo que vocês, quando compram o material, vocês têm acesso a mais de 30 aulas gravadas, que tem na plataforma, as 1000 questões e uma aula ao vivo por semana, que ou ela é na quarta-feira ou ela é na sexta. Aí depende da nossa grade horária, né? A gente sempre avisa no grupo. Aí o aulão é uma aula extra. Quem for participar do aulão, quem quiser participar do aulão, é R$50 o valor do aulão. São 3 horas de aula. E aí você recebe a gravação da aula, o material de apoio e as perguntas para estudar até a prova. Claro que não vai ser só isso. Você vai ter que ir para a plataforma também. É um reforço a mais, tá? Eu vou falar para vocês, é um investimento pouco? Vai depender do ponto de vista, das condições de cada um. Mas em relação a um reteste que é 150 a 280, vale a pena. Tem autoescola que é 150, tem autoescola que é 280, aqui em Brasília, tá? Nos outros estados é mais caro. Nos outros estados é mais caro. E eu só tenho 3 vagas, tá? Paulão. Só 3 vagas. Para amanhã, de 2h30 da tarde até 5h30 da tarde. Depois da aula, quem quiser, fala comigo, tá? Que aí eu explico como é que faz. Beleza? Quem não assistiu a aula da semana passada, assiste para conseguir entender as perguntas que errou hoje, tá bom? Assistindo a aula da semana passada não tem erro, tá? Foi muito bom estar com vocês. Estamos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer tirar? Se quiser, levanta a mãozinha aí, que aí eu ligo aqui e abro o som para vocês. Alguém quer fazer uma perguntinha, tirar uma dúvida? Não? Então tá bom. Bom descanso para vocês, boa noite, bom descanso. E vão dormir, que amanhã é sábado. Fiquem com Deus. Tchau.